Recentemente, eu estava estudando Jeremias 29:11 e o Senhor me fez perceber uma coisa muito linda. Sempre que eu ouvia esse capítulo, ficava focado no versículo 11, né? Resumia aquilo, porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Mas quando eu li o contexto inteiro de Jeremias 29, percebi que Deus estava ensinando algo muito mais profundo. Jeremias escreveu esta carta para um povo que estava vivendo no exílio de 70 anos da Babilônia. Eles haviam perdido sua terra, suas casas, o templo, a liberdade. Alguns acreditavam que Deus tiraria eles de lá dentro de pouco tempo. Mas o Senhor, ele diz exatamente o contrário. No verso 5 ele diz: construam casas, plantem jardins, se casem, tenham filhos, que os seus filhos se casem e deem mais filhos. Busquem a paz e a prosperidade na cidade. E só depois ele diz que, quando 70 anos se completassem, cumpriria a promessa de que os traria de volta para Jerusalém. E foi aí que o Senhor fez meu coração queimar. Porque eu percebi que Deus não estava apenas falando sobre o fim do exílio, nem sobre o cumprimento da promessa. Ele estava falando sobre como viver durante o exílio. O tempo de espera nunca foi um tempo de estagnação para Deus, mas o exílio era uma escola. Era um lugar onde Deus queria formar um povo que o conhecesse de verdade, que o reconhecesse, que o encontrasse no exílio. Foi como se o Senhor dissesse: enquanto vocês esperam pelo que eu prometi, aprendam a viver para mim aonde eu os coloquei. Então, faça o que está ao seu alcance. Use o que você tem. Invista, construa, cultive, multiplique aquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque você ainda não está lá, você está aqui. Então, não olhe para a grama do vizinho, que sempre parece que é mais verde. Não compare o muro que o outro está construindo com o seu. Em Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém, cada família foi designada a reconstruir a parte do muro que estava diante da sua própria casa. E talvez Deus esteja nos ensinando justamente isso. Seja fiel ao pedaço que Ele confiou a você. Olhe menos para o lado e olhe mais para o alto. Olhe para o Senhor. Quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele confiou às suas mãos. E o que você tem feito com isso? Sirva, trabalhe, construa. Faça tudo para o Senhor, com excelência de todo o coração. Porque a nossa excelência também é adoração. O nosso servir é adoração. Adoração é sacrifício. Então, o nosso falar é adoração, o nosso trabalhar é adoração. A forma como tratamos as pessoas é adoração. Tudo pode se tornar um aleluia quando é feito para o Senhor. Talvez hoje para você pareça um exílio. Talvez você ache que sua vida só vai começar ou vai realmente frutificar quando aquela oração for respondida, quando aquela porta se abrir, quando aquele sonho se realizar. Mas talvez seja exatamente neste lugar que Deus queira ensinar você a conhecê-lo melhor, a confiar nele, a servi-lo, a adorá-lo. Porque a verdadeira paz e a verdadeira alegria, elas não dependem do lugar onde estamos, dos recursos ou das circunstâncias. Elas dependem de quem caminha conosco. E nós sabemos quem caminha conosco. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz que o Senhor nos livra dos vales. Ele diz que o próprio pastor está conosco no vale da sombra da morte e que ele nos guia para os caminhos certos, na direção certa. E isso muda tudo, porque quando a gente entende isso, nós descansamos de verdade. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sabemos que Deus continua sendo fiel à sua palavra. Ele prometeu e ele cumpre. Porque, afinal, os 70 anos, eles chegariam ao fim. Mas antes disso, Deus queria transformar o coração do povo. E talvez seja isso que Ele queira fazer conosco também. Porque, no final das contas, não sabemos quanto tempo vai demorar. Dias, meses, anos. Muitos daqueles que ouviram Jeremias, eles jamais voltaram para Jerusalém. Foram 70 anos. Mas, mesmo assim, valia a pena obedecer. Valia a pena plantar, valia a pena construir, servi-lo lá. E é aqui que Jeremias 29:11 ganha um significado ainda mais lindo. Os planos de paz, de esperança e futuro continuam sendo verdade. Mas eles nunca foram a verdadeira motivação e nunca foram um convite para viver ansioso pela manhã. Foram um convite para confiar em Deus hoje. O melhor lugar para obedecer a Deus não é lá, é aqui e agora. É com o que temos. Quando colocamos diante de Jesus tudo que somos, tudo que temos, mesmo que seja pouco, nas mãos dele se torna suficiente.
Foi assim na multiplicação dos pães e peixes. Enquanto ele multiplica e transforma aquilo que nós entregamos, ele transforma também o nosso coração. Passamos a enxergar abundância, onde antes só víamos escassez. Aprendemos que a presença vale mais do que os recursos. E que agradar ao Senhor vale mais do que realizar nossos próprios planos. E só o encontramos quando o buscamos de todo o coração. Mas buscá-lo de todo o coração não é apenas separar alguns minutos para orar. Não é só ir à igreja todo final de semana. É entregar tudo. Tudo que eu sou, todos os meus esforços, tudo que eu tenho, tudo que eu espero, tudo que eu sonho. É viver na carne, Romanos 12, do 1 ao 2. É fazer da nossa própria vida uma oferta viva de adoração a Deus. Recentemente, o meu artista favorito, Phil Wickham, lançou uma música chamada Everyday Hallelujah, que traduzindo significa todo dia aleluia. Ela diz, traduzindo, que a minha vida seja uma vida de adoração, que cada respiro abençoe e exalte teu nome, que na alegria e na dor, no sol e na chuva, que todo dia seja aleluia. E foi impossível escutar essa música e não lembrar de Jeremias 29 e de todo esse contexto que a gente aprendeu agora. O verdadeiro aleluia, que não são só canções, elas não dependem do lugar, da estação ou da promessa ter chegado. Ele nasce de um coração que decidiu adorar a Deus por quem Ele é. No bom, no difícil, no monte e também no vale da sombra da morte. Paulo aprendeu este segredo em Filipenses 4, do 11 ao 13. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque toda a nossa vida pode ser um cântico de adoração. E foi exatamente isso que Deus ensinava para Israel. Esperar, construindo, esperar plantando, servindo, adorando, sendo excelente no que faz, e obedecendo a palavra dele. Porque a espera nas mãos de Deus nunca é perda de tempo, é formação. Talvez também seja isso que o Senhor queira de nós hoje. Que a gente pare de viver esperando a próxima estação, a próxima fase para finalmente adorá-lo. Que a gente pare de achar que a nossa vida só vai começar quando a promessa chegar. Que a gente entenda que a maior obra de Deus nem sempre é mudar as circunstâncias, mas formar Cristo em nós durante elas. Ao perceber isso, eu entendi que Jeremias 29 não fala apenas sobre esperar os 70 anos de castigo até a promessa chegar. Também não fala somente dos planos que o Senhor tem para nós. Fala sobre toda a história da Bíblia. Fala sobre aprender a viver como peregrinos. Porque nós não pertencemos a este mundo. Enquanto esperamos, Deus nos ensina a construir aqui. Construir o seu reino aqui, na terra. Servir aqui, amar aqui, adorar aqui. Não pela promessa, mas por aquele que fez a promessa. A verdade é que o maior presente nunca foi Jerusalém. Nunca foi o fim do exílio. O maior presente sempre foi a presença do próprio Deus. E quando Ele tem completamente o nosso coração, percebemos que seu plano sempre foi muito maior do que apenas nos tirar da Babilônia. O seu plano sempre foi nos trazer de volta para casa, de volta à essência, de volta ao primeiro amor, de volta a um coração humilde, devoto, obediente, completamente rendido a Ele. Até que um dia o Senhor cumpra sua última promessa. Aqui no verso 14, e eu vos reunirei dentre todas as nações, de todos os lugares onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Todo o exílio chegará ao fim, e finalmente estaremos em casa, a nossa verdadeira casa, onde viveremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe vocês.